mesmo que fossem falsos heróis, não tem importância, eram considerados como reais, e colocaram imagens de bichos. O que é isso aí? A dissolução de uma cultura nacionalista e a introdução de uma cultura ecológica. Isto tem muito mais importância do que qualquer doutrinação feita nas escolas. Por quê? Isso passa ao largo das convicções políticas, passa ao largo da discussão ideológica e se emprega diretamente na imaginação. Como foi, por exemplo, que a cultura animalista se espalhou pelo mundo? Foi através de doutrinação, de pregação ideológica, ou de como filmes como aquele filme do francês, esqueci o nome do cara, O Urso. Não é o John Brown, não é um francês que fez. Fez nos Estados Unidos, mas é um francês. Em que um pobre ursinho, a mãe dele morre, e ele fica desgarrado, e no fim ele encontra um ursão que protege do malvado caçador. Isso se tornou uma coisa tão natural para as pessoas, mas tão natural, que sem jamais ter ouvido um discurso animalista, todas elas são animalistas, porque esta é a imagem, é aí que você conquista as pessoas. Do mesmo modo, quando nos Estados Unidos o John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, que era um homem da KGB, que estava formando a mentalidade dos roteiristas nos anos 40 e 50, ele instruía os camaradas dizendo, nós não vamos fazer filmes comunistas. Não. Vamos fazer filme comum, para o povo geral, mas no meio você vai ter uma mensagem comunista. Por quê? Porque esta vai se impregnar no subconsciente das pessoas. Não é no consciente, não é que elas vão aderir, não, elas vão simplesmente se acostumar a pensar assim. Isso remete às experiências do famoso psicólogo Otto Preminger, que era o guru, amigo, protetor e guru do Viktor Frankl. E Otto Preminger fez uma pesquisa fundamental, onde ele projetava numa tela certas imagens que eram padrões de pontinhos durante um certo tempo. E no meio dessas ele intercalava outras que ficavam na tela por uma fração infinitesimal de segundo. Ou seja, a pessoa não via aquilo. E no dia seguinte ele entrevistava as pessoas para ver quais as imagens que eles recordavam. Maciçamente eles recordavam daquelas que eles não tinham visto. As outras todas apagaram na memória, mas aquela ficava. Então isso quer dizer que quanto menos perceptível é a mensagem, mais profundamente ela se impregna. Não na esfera das crenças, evidentemente, mas na esfera do quê? Dos reflexos condicionados. Então, isso é um exercício que vocês podem fazer, vocês tentarem rastrear na formação do seu imaginário quais desses elementos se impregnaram em vocês. É um trabalho difícil, porque é quase uma psicanálise, mas se existe uma coisa que vale a pena fazer, é isso, porque isso é tremendamente libertador. E quando que eu aprendi a ser atraído por certas imagens em vez de outras, como uma coisa espontânea, não é porque ideologicamente eu gosto delas. Do mesmo modo que isso acontece com as imagens, acontece com palavras. Palavras que são usadas fora de qualquer contexto ideológico, mas que se tornam de uso corrente, portanto elas se tornam chaves interpretativas. Por exemplo, nós sabemos que nas discussões internacionais, os governos são julgados pelo seu respeito aos direitos humanos. Então, por exemplo, Cuba foi condenada por desrespeitar os direitos humanos, mas daqui a pouco Cuba está na Comissão de Direitos Humanos. Por que isso acontece? É simples, porque direitos humanos não é um conceito, é um fetiche verbal. Ele não corresponde efetivamente a nada. E a própria noção, vamos dizer, de direito, ela já chega a nós esvaziada do seu efetivo conteúdo conceptual e transformada num valor. Ter direito é um valor, é uma coisa boa. Pode ser bom, mas me diga o que é. Não sei o que é, mas é bom. Na verdade, toda esta conversa de direitos humanos é sempre um pretexto para ampliação do poder do Estado, sempre. Já expliquei isso até no filme do Jardim das Aflições, eu toco no assunto. Então, palavras como essa, né, direitos humanos, igualdade, etc., tudo isso se emprega na imaginação fora de qualquer conteúdo doutrinal e ideológico. E se tornam, vamos dizer, chaves interpretativas que você usa no seu dia a dia. Quantas vezes você fez uma revisão disso aí? Deixa eu rever essas imagens primordiais, por assim dizer, para ver se elas estão me instalando na realidade ou me levando para o mundo da lua. Isso é coisa, eu nunca fazia isso. O único lugar que está ensinando a fazer isso é o meu curso. E mesmo assim, não há condição de eu ensinar sistematicamente, dar exercício, etc. Eu só menciono, olha, a coisa existe e você procura aprender isso de alguma maneira. Então, muito bem, esses aqui são conceitos básicos para o exame da guerra cultural. Nas próximas aulas eu vou pegar alguns exemplos históricos de guerra cultural. A começar por um que muita gente não vai gostar, que é a guerra cultural empreendida pela Reforma Protestante contra a Igreja Católica, que foi, ao longo da história, a campanha difamatória mais longa, universal e bem-sucedida da história humana, porque começa no meio do século XVI e se prolonga até hoje em modo crescente. Se você procurar, por exemplo, no próprio YouTube, o número de vídeos que falam das máquinas de tortura da Inquisição é uma coisa monstruosa. Só tem o seguinte, essas máquinas nunca existiram. No Brasil formaram agora na Inquisição um museu da Inquisição e estão lá, Belo Horizonte, estão lá as máquinas de tortura da Inquisição. Eu digo, mas meu Deus, como é que elas foram parar em Belo Horizonte? É claro, alguém as fabricou, botou lá e disse que eram máquinas da Inquisição.
Então, isso está amplamente disseminado. Claro, tem alguns livros de história que falam disso, mas o principal não são livros de história, são romances. No século XIX, nos Estados Unidos, houve uma imensa literatura anti-inquisitorial de ficção. O sucesso medonho, já que era o segundo assunto que as pessoas mais viam. O primeiro era a história de faroeste, as histórias dos grandes pistoleiros, etc. O segundo era a Inquisição, isso século XIX. De modo que isso se impregna na imaginação americana de uma maneira terrível. E o simples fato de você levantar a discussão provoca imediatamente reações indignadas. É algo que não pode ser contestado. Não pode ser posto em dúvida. Se você disser isso se arraigou como um dogma, fala, mas nenhum dogma se arraiga desta maneira. Isto não é dogma, isso é imaginação, gente. Quer dizer, o próprio fato de você usar... Por que você usa a palavra dogma para designar tudo aquilo que é imposto tiranicamente? Porque o dogma é a forma pela qual se expressa a doutrina da Igreja Católica. Então, tudo que é dogmático é ruim. Então, qual é a imagem da coisa maligna? A Igreja Católica. E isto dura, estou falando, desde o século XVI. E quanto mais a indústria cultural cresce, mais produtos desse tipo aparecem. Já chegou um ponto que a coisa é inabarcável, não há como enfrentar isso. Isso aí já se impregnou no destino da Igreja Católica. Ela vai ter que aguentar isso até o fim dos dias. Mas é um exemplo de guerra cultural. Não digo que nós vamos fazer algo contra isso, eu não vejo nem o que fazer, não é possível fazer. E este modelo ele foi 100% copiado, primeiro pela campanha iluminista anticatólica no século XVIII e depois pelos comunistas no século XX, sem tirar nem pôr. Eu uma vez escrevi um artigo sobre um filme francês feito em cima do romance A Religiosa, do Diderot, que contava a história de uma moça aprisionada contra sua vontade num mosteiro, obrigada a ficar num mosteiro. Bom, toda a pesquisa histórica mostra que isso não apenas não aconteceu, mas que era impossível acontecer. A pesquisa histórica também revelou que o Diderot estava plenamente consciente de que a coisa era uma mentira e que ele achava isso muito engraçado, ele ter enganado todo mundo. Tem até um tio da moça que escreveu desesperado para o Diderot: não, você sabe o que está acontecendo com a minha sobrinha e tal. E ele mantinha o tio na ilusão de que ela estava lá aprisionada, etc, etc. Só acontece o seguinte: a moça era a porteira do mosteiro, ela tinha todas as chaves do mosteiro. Segundo, quem quer conhecer algo da vida monástica sabe que os mosteiros não estão interessados em aprisionar ninguém ali, mas ao contrário, em expulsar todas as pessoas que estejam ali enganadas, iludidas ou sem vocação verdadeira. Terceiro, em Paris na época havia 4 tribunais. Tá certo? Qualquer noviço de qualquer ordem poderia recorrer contra a sua ordem. Quarto, a moça saiu durante um tempo do mosteiro para ver se recebia uma herança de um tio, mas depois que não tinha herança nenhuma, voltou para o mosteiro e lá foi sacrificada pelos soldados da Revolução Francesa. Ela foi uma mártir. Imagina essa mulher que está louca para sair se libertar do mosteiro, vai morrer para defender o mosteiro contra o invasor. Então, essa é 100% mentira. Eu digo que no século XX, isso foi nos anos 70, 80, o sujeito faz um filme repetindo aquilo. O filme faz um sucesso mundial e ganha prêmios. Então você veja até que ponto a imaginação popular está pronta para aceitar essas coisas. Por quê? Porque ela estudou algo da história e se convenceu de que assim, não, simplesmente que a imagem se tornou habitual. Isso também nos indica uma outra coisa. Uma guerra cultural se prolonga nas seguintes. Por exemplo, todas as imagens que nós temos, vamos dizer, da Revolução Francesa ou da queda da Bastilha. A queda da Bastilha, assim, é o símbolo universal, vamos dizer, da libertação dos prisioneiros políticos. Quantos prisioneiros políticos havia na Bastilha? Nenhum. Na Bastilha havia 8 prisioneiros. Uns por prostituição, outros por jogo, outros por dívida. Era só isso. Segundo, como foi a libertação da Bastilha? Foi um combate heróico que eles, contra as forças do governo? Não, as forças do governo não dispararam um tiro, simplesmente deixaram os caras entrar. Do mesmo modo que a famosa Sierra Maestra. Quantos tiros os cubanos tiveram que disparar no caminho da Sierra Maestra até Havana? Nenhum, porque o governo americano já tinha expulsado o Batista, mandado o Batista sair e abrir vaga para o Fidel Castro. E, no entanto, essas lendas, elas continuam se impregnando. Onde as pessoas aprenderam isso? Em livros de história? Não. Em filmes, em novelas, em romances, em peças de teatro, em músicas. Então, é neste pano de fundo que se desenrola o essencial da guerra cultural, não na esfera da doutrinação e da propaganda. Isso é fundamental para nós entendermos. E entendemos por que, por exemplo, a União Soviética, desde o início, deu muito mais importância para você, nos países ocidentais, conquistar as cabeças de artistas, de gente do show business, de intelectuais, do que do proletariado. Isso foi uma instrução explícita de Stalin para o Partido Comunista Americano: esqueça o proletariado americano. Vão lá fazer a cabeça dos milionários e do pessoal do show business. Então, no caso brasileiro, nós podemos acompanhar toda a formação do imaginário atual a partir da literatura dos anos 60, da literatura e do cinema dos anos 60. E vocês vão ver que as crenças, entre aspas, principais, estão pré-formadas nesse mundo das imagens. De modo que não é preciso propaganda alguma
O sujeito está vendo as coisas daquela maneira. Ele está vendo por quê? Porque ele viu na tela, meu Deus do céu. Aquilo que você não é capaz de imaginar, você não é capaz de pensar também. O filósofo Alain, ele dava o seguinte exemplo, para ver até que ponto o nosso imaginário é dependente, vamos dizer, daquilo que nós percebemos efetivamente. Ele diz, olha, você abre a boca como quem vai dizer A e tenta pensar o som de U. Então, abriu a boca para falar A, você vai ter que pensar, meu filho, tá entendendo? Então você agir diretamente na esfera das percepções e do imaginário é o que interessa. A propaganda é só um complemento, ela é propaganda explicita algo que já foi dado na esfera profunda da cultura.